de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho como foi feita essa pesquisa e como vem sendo definido o passe ou magnetismo nessas obras espíritas, né? A gente vai começar do começo. O primeiro aspecto importante que foi analisado, que foi quanto à definição do magnetismo. Ok, Nivanda. Na verdade, a presença especial é de vocês três, né? Eu e Ivan, a gente tem a obrigação de estar aqui. Especial são vocês que se prontificaram ao longo desse estudo a fazer algumas reflexões, né? Não pude participar por algum tempo, mas sempre que podia dava uma olhadazinha e até aprendia, né, com vocês. Enfim, a ideia dessa obra ela foi surgindo das minhas necessidades. Minhas necessidades em que sentido, né? A gente já discutiu aqui e fez reflexão sobre a primeira vez que eu tive a oportunidade de receber um passe magnético numa casa espírita. Eu me senti mal e disse que nunca mais tomaria um passe numa casa espírita. E realmente isso aconteceu, nunca mais eu tomei. Só depois que a além surgiu é que eu me prontifiquei. Mas enfim, quando a gente foi no transcorrer da nossa vida, e aí nos deparamos em 2003 com o trabalho de Jacomelo, num seminário aqui, passamos a entender o que tinha acontecido conosco em 2001, 2 anos antes. E isso eu continuei esse estudo, fiz um curso aqui numa casa chamada Asas. Foi um curso longo, acho que 6 meses, uma aula por semana, com prática, com estudo, com teoria, e eu fui entendendo um pouco melhor e nunca mais parei de estudar. Quando Jacó estava aqui, eu mesmo não sendo da equipe de passe da casa, mas tinha uma discussão interna, eu ia passando um certo dia e disseram, entra aqui nessa sala, estava tendo uma discussão sobre magnetismo e eu tinha uma pergunta para fazer a Jacó, acabei não fazendo lá durante. Quando ele estava se preparando para a palestra, eu chamei ele no canto e disse, Jacó, não ficou muito clara a questão desse esplênico. Quer dizer que ele abre em 45 graus, a gente tem que fazer uma curva na mão. Enfim, fui estudando ao longo desse tempo e chegou o momento em que a espiritualidade me intuiu, em 2013, a ter um trabalho como é hoje feito o trabalho da Além. E dentro do movimento espírita que eu fazia parte, era vice-presidente aqui, eu disse que iria fazer esse trabalho, ia fazer paralelo ao movimento, porque todos sabem que existe entendimentos diferentes em relação ao magnetismo propriamente dito, né? E isso fez com que eu acabasse deixando o movimento espírita ali no início de 2016, especificamente, né? Justamente por esse entendimento de que o magnetismo deveria ser trabalhado de uma forma diferente na casa espírita. E a partir daí surgiu essa necessidade de eu dizer, por que eu tenho um entendimento dessa forma, alguns têm um entendimento dessa forma e outros não.
O que foi que na história se perdeu para que esse entendimento pudesse ter sido distorcido? E é daí que surge a minha necessidade pessoal de me qualificar para que eu pudesse defender a bandeira que eu estava justamente partindo, né? Por uma intuição da espiritualidade, que era a bandeira do magnetismo. E comecei a pesquisar justamente os livros, desde a primeira obra, ali de 1950, onde já na primeira obra nós já temos longitudinais, transversais sendo ensinados. A primeira obra espírita nem se sonhava a existência ainda do Jacó, né? Mas já tinha ali. E ao longo desse estudo, eu resolvi fazer um estudo realmente estatístico dessas obras, né? Para ver o que existia de coincidência de posturas e entendimentos e o que existia de distorção, né? Então, nós marcamos alguns elementos importantes e, a partir desses elementos, nós fomos verificando em cada uma das obras se tinha ou se não tinha e qual o entendimento. Então, o primeiro seria a definição. Kardec tinha uma preocupação e teve uma preocupação com a definição das coisas. Kardec era cientista. Então, quando você define uma coisa na ciência, você tem que deixar essa coisa muito bem amarrada, né? Porque uma distorção em relação à definição de algo pode levar você para caminhos totalmente diferentes, né? Tanto que Kardec define o espiritismo, Kardec vai definir o que é espírito, o que é alma, coloca lá espírito com a letra minúscula, espírito com a letra maiúscula. Então ele faz alguns apontamentos, né? Inclusive em relação ao próprio magnetismo, em relação ao próprio passe, que ele usa o nome passe magnético. Então, por que nas casas espíritas passaram a chamar passe? E quando se fala passe magnético, tem um entendimento diferente. Mas se Kardec usou passe magnético, ele tinha um entendimento. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.